Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pauta Quente, esse conteúdo exclusivo do Sistema MPA de Comunicação para você, nosso seguidor das redes sociais. Eu sempre começo o podcast agradecendo principalmente os nossos seguidores que nos ajudam a construir esse conteúdo todas as semanas. Inclusive, falo direto para você, se inscreva lá no nosso canal oficial Estúdios MPA para poder acompanhar de perto todos os episódios do Pauta Quente, que sempre repercute assuntos importantes aqui para a nossa cidade, para a nossa região, nosso estado e também para o nosso país. Por isso, se inscreva no nosso canal oficial Estúdios MPA. E siga a gente também lá no Insta, pauta.quente, porque a gente sempre repercute as entrevistas feitas aqui no estúdio do Sistema MPA de Comunicação. E nesta semana, eu tenho a honra de conversar com o jornalista e comentarista político Paulo Figueiredo. Ele que atua aí no canal Real Figueiredo, que trabalha principalmente esses comentários, essas opiniões relacionadas aos assuntos importantes da área política do nosso país. Ele também já trabalhou à frente de grandes empresas de comunicação aqui do Brasil, como a Jovem Pan, e estará com a gente hoje para comentar assuntos extremamente importantes relacionados à política, tanto a política econômica, a política futura e, claro, a situação atual do nosso país. Primeiro, prazer imenso falar com você, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo ao podcast Pauta Quente. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo com essa audiência. Como eu disse, vamos comentar aqui assuntos extremamente importantes. Convido você mais uma vez a se inscrever lá no nosso Insta, pauta.quente, porque vamos repercutir o episódio de hoje. O podcast Pauta Quente também sempre está ao vivo pela TV Candidez, canal 13.1, ao vivo sempre, trazendo informações para você. A gente falou um pouquinho aí sobre o currículo do Paulo, né, que tem uma atuação muito importante nessa área, né, como analista político e também como jornalista, mas ele tem uma história política muito bonita, né? Vem aí uma história política familiar. Ele que é neto de João Figueiredo, ex-presidente general da República aqui do nosso país. Eu queria até começar, eu acredito que você em muitas oportunidades fala sobre isso, né, Paulo? Mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade. Eu queria começar falando um pouquinho sobre essa viagem, né, nessa história tão bonita da sua família. Você é neto do ex-presidente general, né? E, claro, atua muito nessa militância, na análise e discussão política. E hoje a grande mídia fala desse período como um período de ditadura militar. Você encara esse período realmente como uma ditadura militar ou nós vivemos uma intervenção militar? Você que viveu, né, muito de perto essa história. Eu tenho muito orgulho do meu avô porque ele foi a figura mais reta e correta que eu conheci na minha vida. E conforme você vai ficando mais velho, isso vai tendo um peso muito grande, porque ele foi alguém que mostrou para mim que dá para você chegar à posição máxima em um país sendo correto, sendo absolutamente reto, sendo inflexível em relação aos seus valores. Porque muitas vezes a gente fica com a impressão de que a política é tudo igual, esses caras que estão no poder são todos. Um é ladrão para um lado, outro é ladrão para o outro, um faz rachadinha, o outro faz. Desvia. A diferença de grau de quem é mais desonesto. E o meu avô mostrou, ensinou para mim que era absolutamente possível ser inflexível nos seus valores. Então, isso é um primeiro aspecto. Qual é qual era a visão do meu avô, né? E ele deixou isso muito claro, tanto quando chegou no poder, em 79, até o discurso de saída dele. Ele sempre acreditou que o ideal para um país é uma democracia liberal. Ah, tem um gato? Eu tenho gatos aqui. Ação especial. Essa é a Celina. Eu nem sabia que ela estava dentro do estúdio, porque gato é gato. Entra, entra dentro do estúdio sem a gente ver. Mas eu dizia que ele sempre enxergou as democracias liberais como o grande exemplo para o Brasil, do que funcionou no mundo, né? Todos os regimes de governo são imperfeitos e a democracia liberal era o ideal. Quando meu avô governou, vou dar um exemplo do governo do meu avô especificamente.
você não tinha nenhum tipo mais de censura, não havia nenhum preso político no Brasil, absolutamente nenhum. Ele deu anistia ampla, geral e restrita logo no início do governo. Todos os governadores eram eleitos a partir de 82 e senadores de forma direta, sem intervenção absolutamente nenhuma. Não tinha mais AI-5, não tinha. Se o governo quisesse prender alguém, não conseguia prender alguém. Então, assim, a imprensa era absolutamente livre, absolutamente livre. Meu avô era um grande desafeto da Globo, passou a ser, né? Foi muito amigo do Roberto Marinho, depois se tornou um grande desafeto do Roberto Marinho, da Globo, que controlava 80 e poucos por cento das comunicações no Brasil à época. Teve desavença com o Bloch, da Manchete, que era o outro gigante, tinha desavenças com a família Tivita, da Veja, que era outra revista importante da época. Então, assim, se você olhar naquele momento, todos os aspectos de uma democracia estavam presentes. Os mesmos aspectos que hoje no Brasil estão ausentes. Todos os momentos, todos esses aspectos estavam presentes naquele momento. Agora, claro, você teve momentos, como a partir de 68, que foram momentos onde o Brasil não vivia uma democracia. Não vivia. Não, você tinha no governo do meu avô você tinha a absoluta independência dos poderes, um Supremo Tribunal Federal muito mais fiel aos seus valores do que o atual. Mas em 68 você teve cassação de deputado, cassação de senador, cassação de governador, de prefeito, você tinha presos políticos, etc, etc. Mas ali naquele momento você tem que analisar em quais eram as alternativas. Porque sempre que nós vamos analisar uma escolha política, você tem que analisar quais são as alternativas que se colocam naquele momento. E quais eram as alternativas que nós estávamos assistindo na América Latina. Na América Latina como um todo, mas também pelo mundo, pelo Vietnã, Coreia, etc, etc. Você estava vendo, ou você tinha ditaduras comunistas implementadas, ou às vezes ditaduras mais à direita, como você teve no caso do Chile, no Pinochet. Os governos militares brasileiros conseguiram impedir que uma ditadura socialista fosse implementada no Brasil, fato, através, sim, da força, e implementaram um regime que foi muito menos truculento do que a imprensa passa a imagem de que foi. Então, vamos aqui pensar, no final das contas, ao final de 21 anos, né, você teve, assim, nas contas mais exageradas, algo como 500 mortos ou desaparecidos. Muitos dos desaparecidos foram pessoas que simplesmente desapareceram, foram embora e nunca mais voltaram. E é uma lástima. Eu, por exemplo, estou sem poder voltar ao meu país, já acho isso uma lástima, e realmente é uma lástima. Você está falando de 500. Parece um número muito grande. Ou quando você divide por 20, o número já começa a não ser tão grande assim. Você está falando de 25 pessoas por ano. É ruim, é muito ruim, mas compara isso com os números de Cuba, compara isso com os números na Argentina, compara isso com os números no Chile, compara isso com os números, não vou nem falar de Camboja, Vietnã, Coreia e assim por diante. Então, a resposta à sua pergunta depende do momento onde nós estivemos. Eu posso dizer que no governo do meu avô, o Brasil viveu uma democracia plena, com transição, inclusive de poder, para um civil. Meu avô disse que prenderia e arrebentaria quem fosse contra a abertura. Então, tamanha convicção dele. Em outros momentos, não. Você não viveu uma democracia plena. Mas você também não viveu uma ditadura completa. Eu posso dizer que hoje, o que nós vivemos no Brasil, nós temos mais elementos de uma ditadura no Brasil atual do que no qualquer pior dos momentos do regime militar que começou em 64. É importante você trazer nessa sua visão, né, pela a experiência, né, e pelo conhecimento do seu avô, porque relatos da história, o Paulo, mostram que seu avô participou de uma articulação para impedir a nomeação do Sarney. Quando você se aprofunda na história, você entende que ele não reconhecia isso por causa da morte do Tancredo Neves, né? Você absolutamente errado esse caso. Pois então, você acha que o Sarney era um desafeto dele e a imprensa, né? Sarney era presidente do partido dele. E a história também... era presidente do partido do meu avô. Trata essa situação assim, de uma forma deturbada? Basta ler a Constituição e o que dizia a Constituição à época. A
Constituição dizia muito claramente de que caso... Primeiro, vamos deixar claro. O meu avô escreveu, e eu tenho aqui, por um acaso, porque... Vou ler aqui para você. Eu tenho aqui, por um acaso, porque outro dia estavam fazendo um documentário e me pediram, eu tenho aqui na minha mão o discurso que ele leria, a versão que ele leria. Está aqui vou botar aqui a tela não vai pegar por causa da luz, mas é o discurso batido à máquina de escrever que ele leria da forma que ele leria na transmissão de posse. Está aqui, ó, transmissão do governo com brasão do governo federal, DF, 15 de março de 85. O discurso que ele leria para o Tancredo, para a transmissão de posse do Tancredo Neves. Isso aqui é documento histórico incontestável. Tá? E ele tá aqui, ó, só termina assim dizendo. Vou ler só a última parte aqui para você. A última parte. É com satisfação que passo às suas mãos a presidência da República. Está Vossa Excelência altamente credenciado para o cargo por suas qualidades intelectuais e morais, seu equilíbrio, seu espírito público. Conta Vossa Excelência com o beneplácito popular. Minha simpatia o acompanha com os votos do maior êxito na missão que o Brasil lhe confiou. Presidente Tancredo Neves, confio em sua vontade de servir. Que Deus os ajude, o ajude, perdão. Então, assim, se meu avô quisesse ficar no poder, isso é uma balela. Se ele quisesse ficar no poder, ele teria ficado. Estava pronto para transmitir o poder, a posse, ao Tancredo Neves, como determinava a Constituição. Houve eleição, Tancredo Neves ganhou, ele ia transmitir o poder aos civis, como ele jurou no seu discurso de posse. Agora, o que a Constituição dizia? Que se morresse o presidente eleito, o vice-presidente eleito assumiria? Negativo. Não. A Constituição dizia que nós tínhamos que convocar novas eleições. Esse era o rito constitucional. E está muito claro, é só ler o texto constitucional, qualquer pessoa que lê o texto constitucional verá isso. Então, o que aconteceu naquele momento? Houve uma pressão muito grande, sempre ouvi essa história, ouvi do meu pai, ouvi da minha mãe, que estavam testemunhas oculares, ouvi do meu avô, ouvi dos assessores do meu avô, ouvi das pessoas em volta do meu avô, ouvi de várias fontes primárias que estavam lá. E eles diziam, olha, começou a haver uma pressão muito grande para o seu avô ficar um mandato tampão de 2 anos. E ele, irredutivelmente, falou, vocês acham que eu estou brincando de cumprir a Constituição? Quando é que diz que meu mandato termina? Ah, seu mandato termina 31 de março. Ah, então tá bom. Então é o último dia que eu vou servir. Depois... E aí teve a história. Ah, mas você vai passar a faixa pro Sarney? Ele dizia, não, o Sarney não é presidente de nada. Esse cara, o termo que ele usava era, é um impostor. Ele não é presidente. Para você ser presidente, você tem que ser legitimado pela Constituição. Qualquer um que entre no poder sem ser legitimado pelo rito constitucional, qualquer que seja, é um impostor. E aí, por isso, ele não transmite a faixa para o Sarney. Se tivesse sido o Tancredo, ele teria transmitido. E se quisesse ficar no poder, tinha ficado. Tinha apoio dos militares para ficar no poder. O Pavor arrumou-se essa solução que se chamou de político-jurídica na época, que é um famoso jeitinho brasileiro, arrumou-se essa solução por medo, de um lado, de que os militares ficassem no poder por mais tempo e não fizessem a transição, porque se entrasse um outro militar que não tivesse a convicção, a força que o meu avô tinha, esse cara podia ficar no poder por mais tempo. Lembra? 85 não tinha caído nem o Muro de Berlim ainda. O mundo ainda vivia a Guerra Fria. Então, esse era o medo de um lado, e do outro lado, o medo era de que o Brizola acabasse vencendo e se tornado presidente. Vocês lembram? 64 foi muito feito por causa do Brizola. Então, aí você pensa que coisa, você faz 64 por causa do Brizola, aí os milicos no final devolvem o poder justamente para o Brizola. Tinha esse pavor do lado dos milicos. Muita gente contra a abertura. Tem a história do Rio Centro. Quantas pessoas foram contra a abertura política? E o meu avô foi o cara que, com a maior convicção, seguindo a missão dada a ele, justiça seja feita pelo Geisel, com a maior convicção, meu avô foi o cara que
matou no peito e falou: eu vou fazer, e fez. E eu acho que todos os esquerdistas brasileiros deveriam amar o meu avô. Deveriam amar. Deveriam ter uma estátua dele. Eu acho até surpreendente que meu avô não seja o cara. Não é, eu estou falando isso com certa ironia, mas que ele não seja o cara amado pela esquerda, que ele que deu anistia, ele que fez a abertura e cumpriu, e falou que quem fosse contra a abertura, ele ia aprender a arrebentar. Então, assim, esse nível de convicção de fazer a coisa certa é que eu não vejo mais no Brasil hoje em dia. Quanto aos livros de história, etc., etc., não tem nada que preste no Brasil, não tem um. Por quê? Porque a mídia brasileira, é um braço de propaganda da esquerda. A mídia brasileira é um braço de propaganda da esquerda. Então, para que ela serve? Para propagar as ideias de esquerda. E não dá para você propagar as ideias de esquerda. Por exemplo, uma ideia central de esquerda que ninguém fala é que o Brasil foi refundado nesse pós-regime militar do meu avô através de um jeitinho jurídico no Supremo Tribunal Federal. Já começou errado esse troço. Já começou errado no Marechal Deodoro, a República. A República Brasileira já começou errado num golpe do Marechal Deodoro e recomeçou errado em 85. E claro que não vão falar isso. Agora, eu tenho enorme orgulho de alguém. Eu não teria hoje, com a formação de caráter que eu tenho hoje, Paulo, onde eu também não cedo nem 1 milímetro das minhas convicções, eu não teria passado a faixa para o Sarney. Assim como no caso do Bolsonaro, não teria passado a faixa para o Lula. Você não pode passar a faixa para alguém que você considera ilegítimo. Paulo, apesar, né, de você ser neto de militar, né, e ter toda essa história, você, pós as eleições, se posicionou como um crítico das atitudes das Forças Armadas. Por quê? Não, eu não sou neto de militar. Eu sou neto de João Figueiredo. Eu sou bisneto do general Euclides Figueiredo. Sou trineto do, do, do coronel João Batista Figueiredo, avô do João Figueiredo. E se você olhar os primeiros 2 Figueiredos que chegaram no Brasil no século XVII, os 2 eram capitães-mor, militares também. E se você olhar a árvore genealógica de lá para cá, desce, todo mundo tem sempre militar na família. Meu pai não é militar, mas, embora tenha feito colégio militar, a minha mãe, quando se separou do meu pai, casou com o capitão do exército, que foi meu padrasto, meu segundo pai, desde que eu tenho, sei lá, 11 anos de idade. Então, assim, ninguém vai me falar nada sobre exército. Me desculpem, porque você odeia o exército brasileiro. O exército brasileiro está no meu sangue. E na minha criação, na minha formação. Não tem outro jornalista no Brasil que entenda melhor como funciona o exército do que eu. Falo isso sem a menor modéstia. Porque, claro, eu sei os valores, o funcionamento. Quantos militares são meus amigos? Você pegar o meu celular aqui, o sonho do Xandão, vai ver quantos coronéis, generais tem na minha lista de contatos. Por quê? E quantos conversam comigo todos os dias? A minha crítica não é ao exército brasileiro. É claro que isso é uma figura de linguagem. Aos militares. Claro que isso é uma figura de linguagem. A minha crítica é a alguns militares, principalmente os militares que estavam e estão, alguns deles ainda, no alto comando do Exército. Enquanto isso, eu vou tirar a gata daqui antes que ela comece a miar. Peraí. É uma coisa interessante. Peço desculpas, mas Sem problemas, Paulo. Fica à vontade. Estamos em casa. é coisa de gato. O gato fica escondido aqui, não sabe onde é que tá. Depois o gato começa a miar. Mas foram alguns militares, não a todos os militares. Eu diria, vou dizer o seguinte, tá?
se você pegar o grosso da sociedade brasileira, em média, em geral, a grande reserva de valores que nós temos está entre os militares. Tanto que eles estão pé da vida com a própria instituição. Só que tem uma coisa, e aí vai de você entender como funciona o exército. Tem uma coisa que para eles vale, e eu acho que houve uma deturpação e uma piora, e tem um grau de conforto nessa história. Tem uma coisa para eles que vale, é quase que um valor absoluto, que é a tal da hierarquia e disciplina. Que, claro, nenhuma força militar funciona sem hierarquia e disciplina. Você já imaginou? Se cada coronel quiser fazer o que quer, achar que o general está errado e faz o que quer, se cada capitão achar que o major está errado e fizer o que quiser, não funciona. Impossível. Não tem funcionamento assim. Nenhuma força militar funciona sem hierarquia e disciplina. Então, por isso que você não vê motins dentro do exército. É uma força muito disciplinada e muito hierarquizada. Então, o que é muito bom. Só que hierarquia e disciplina, ela não pode ser o maior valor que existe. Ela tem que ser um dos valores centrais de uma forma, mas não pode ser o maior valor que existe. Por que não pode ser o maior valor que existe? Porque todas as atrocidades do mundo foram cometidas por pessoas que estavam seguindo uma hierarquia e disciplina. Todas as forças do Exército Popular Chinês que mataram 50 milhões de pessoas de uma forma ou de outra, estavam dentro da hierarquia e disciplina. As forças policiais e militares que cometeram o Holocausto estavam em hierarquia e disciplina. Os soldados do Pol Pot, no Camboja, hierarquia e disciplina. Não é o Fidel Castro que ia lá e dava tiro. O Fidel Castro até tinha esse prazer específico, principalmente o Che Guevara, ele gostava de participar das execuções. Mas, de um modo geral, não era o Stalin que ia lá e matava as pessoas. Eram pessoas seguindo ordens do Stalin e dos generais do Stalin. Então tem que haver algo superior à hierarquia e disciplina. Quando houve o julgamento de Nuremberg, foi o grande momento, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando viraram e foram julgar as pessoas que tinham participado do desastre que a Alemanha causou no mundo, houve o julgamento de Nuremberg. E no julgamento de Nuremberg, muitas das pessoas disseram: eu só estava cumprindo ordens. Que é uma versão, é a mesma versão de eu estava seguindo a hierarquia e disciplina. Né? É, e o entendimento jurídico mundial é que estar apenas cumprindo ordens não é razão suficiente. Porque se as suas ordens são ilegais, se as suas ordens são mais do que ilegais e imorais, você tem o dever de ir contra elas. Por que eu digo ilegais ou imorais? Porque eu digo o seguinte: os alemães, eles são muito bons em lei. O direito alemão, eles são loucos em codificar tudo que eles fazem. O alemão é muito preciso nisso. De forma que todas as medidas que foram tomadas na Alemanha eram legais. Há uma diferença entre, por exemplo, a Alemanha e a China. A China tem na sua Constituição hoje que todo mundo tem liberdade de expressão, todas as liberdades são protegidas na Constituição chinesa, igual na Constituição brasileira. Mas, acima da Constituição chinesa, está a vontade do Partido Comunista. Então, quando o Partido Comunista determina algo, é a vontade dele que vale acima da Constituição. Então, tecnicamente, as censuras e as atrocidades na China são ilegais. Na Alemanha não eram. E ainda assim as pessoas foram julgadas e condenadas. E eu tenho certeza que foram julgadas por Deus também. E como é que Deus julgou, a gente pode imaginar, mas não tem certeza. E no Nuremberg dá para a gente ter certeza, dizer que essas pessoas foram condenadas. As pessoas foram condenadas. Assim como serão condenados os que agirem para garantir ilegalidade dentro do Brasil. E houve gente nessa direção. Houve gente agindo nessa direção. Então, tem que haver algo que está acima disso. No caso do Exército Brasileiro, eu sempre digo, ora, o que diz quem está acima? Qual é a autoridade máxima a qual responde o Exército Brasileiro? O comandante é o comandante em chefe das Forças Armadas, todos, o Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Aérea, é o presidente da República.
Mas acima do presidente da República está a Constituição. E acima da Constituição ainda está o povo. Né? Então, o que diz a Constituição brasileira? Para que serve o Exército Brasileiro? Para que servem todas as Forças Armadas brasileiras? Que aí não dá para eximir ninguém. Tá lá, tá escrito. Defesa da pátria. É o tal do artigo 142. Defesa da pátria, garantia da lei e da ordem e garantia dos poderes constitucionais. Isso está na Constituição brasileira desde a primeira Constituição da República. Não foi colocado pelo Constituinte em 88, não. É que na primeira Constituição falava em garantia das instituições, mas desde então todas as versões constitucionais, exceto a Constituição Vargas, todas elas, que não foi, que foi ditada pelo Getúlio, né, de fato numa ditadura, todas elas têm esses três papéis: defesa da pátria, da lei e da ordem e dos poderes constitucionais. E eu digo a você que, no meu entendimento e no de milhões de brasileiros, o Exército e as Forças Armadas brasileiras não cumpriram o seu papel constitucional. Ah, mas você está dizendo que está querendo gerar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, está crime de incitação. Eu falo, é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Eu queria as Forças Armadas garantindo os poderes constituídos. E o que significa poder constituído? Poder constituído não é um cara que senta lá e fala assim: eu sou a autoridade máxima, eu sou o poder moderador, eu sou o editor da sociedade. Tá aqui, ó. A Constituição diz que você tem liberdade de expressão, mas não tem, não. Eu acho que não, porque discurso de ódio não está protegido pela liberdade de expressão, porque eu acho. E tá aqui a minha decisão. Isso não é um poder constituído. Isso é um usurpador do poder. Pelo contrário, esse age fora da Constituição, porque viola de forma flagrante a Constituição. Não é uma questão de opinião. A violação é flagrante. Se a Constituição fala que as pessoas têm liberdade de associação e as pessoas são presas por liberdade de associação, então o cara está violando a Constituição. Se a Constituição fala que o presidente tem, por exemplo, poder privativo a dar perdão e graça, e o sujeito vai lá e decide, não, esse não valeu. Ele está agindo à margem da Constituição. Então ele, portanto, não é um poder constituído. E quem deve garantir que o poder constituído haja? E que haja nem mais do que nem menos, segundo todas as constituições que o Brasil teve até hoje, as Forças Armadas. Só que tem um bando de carreiristas, preguiçosos, tem esquerdista por convicção, esquerda mais social-democrata, etc., como nós temos hoje comandando o Exército. E temos os carreiristas. E temos os que querem tirar o da reta, não faz marola. E o problema, e os militares que estiverem me ouvindo sabem do que eu estou dizendo, o problema do sistema de promoções do Exército, que tem méritos, tem vantagens também, é que o seguinte, quem não... É o contrário da guerra. Na guerra, é premiado, a sorte favorece os audazes, é um ditado antigo, né? No Exército Brasileiro, o que favorece, a sorte favorece o que não arruma confusão. Porque aí ele não toma. O cara tem ali as boas notas, soma ali a pontuação dele, só que chega a hora de ser promovido a general, ele não pode ter treta com ninguém do alto comando. Senão toma a bola preta. Então fica todo mundo que tem chance de ser general ali quietinho para não fazer marola. Acabam sendo promovidos quem é general? Os mais bunda mole, pô. Em geral, os mais bunda mole. Porque se você não arrumou confusão com ninguém do alto comando durante toda a tua carreira, chances são que você é um bunda mole. Claro que tem caras ótimos lá dentro. Tinha cara ótimo. Agora, de um modo geral, o sistema de promoção do Exército acaba priorizando esse tipo de coisa. É uma tristeza falar um troço desse, mas é verdade. Agora, dentro da força, eu vou repetir o que eu estou dizendo. A força tem os melhores brasileiros do país. As Forças Armadas têm os melhores brasileiros do país.
Não há nenhum outro grupo que você pegue que tenha tanta gente boa, moral, com caráter, patriota, que sabe, que realmente reconhece que a nação é algo que deve ser preservado. Em nenhum corajosos, em nenhum outro grupo, pegar, sei lá, políticos, jornalistas, corpo de bombeiros, que também são militares, mas estou dando um exemplo aqui. Não há nenhum outro grupo que você pegue que tenha tanta gente boa quanto as Forças Armadas. Agora, a minha crítica é a esses que se furtaram, porque agora eu não acho que há mais espaço para isso, que se furtaram em cumprir o seu papel constitucional. Paulo, quando você fala da violação à Constituição, você está fazendo uma crítica ao STF? Ah, mas é claro. É E o claro. a Ué, figura... pô, só você pegar. Se eu abrir aqui para você o artigo 5º da Constituição. Não. Vamos antes. Eu acho que existe alguma coisa superior à Constituição. Tá? Aí você vai falar, pô, mas o que existe superior à Constituição? Eu falo, Deus. Ué, Deus, mas, ai, nossa, que papo estranho. Eu falo assim, ó, calma, deixa eu explicar. Todo o direito que nós temos nas democracias ocidentais, todo, 100% do direito que nós temos nas democracias ocidentais, partem de uma coisa chamada direito natural. O que é direito natural? São direitos que nós todos temos naturalmente, dados por nato do momento que você nasce. Você nasce com esses direitos. Quem inventou. Há uma discussão, porque isso estava desde os escolásticos e tal, mas quem inventou isso no imaginário do Ocidente foi o John Locke. Tá? Mas quem colocou isso em prática e colocou num papel pela primeira vez numa forma de governo foi o Thomas Jefferson, quando escreveu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é o primeiro documento de fundação de uma democracia. Na verdade, eles não chamavam assim, eles chamavam de uma república, da forma como nós conhecemos. Então, ele escreve lá: nós consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos são criados iguais, com direitos inalienáveis dados a eles pelo Criador. O direito vem do Criador, e dentre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. O John Locke tinha escrito propriedade, mas o Thomas Jefferson preferiu colocar a busca da felicidade, e isso dá um capítulo inteiro de discussão sobre o que significa. Mas então, o que eu estou te dizendo é que a isso se dá o nome de direito natural. Quando vem a Constituição americana, a primeira, se chamava de o experimento americano, a primeira vez que os homens iam se autogovernar. Não ia ter um súdito, não iam ter o rei, um imperador, um autocrata e súditos que obedeciam a ele. Pela primeira vez, as pessoas passaram a se autogovernar. Vem daqui dos Estados Unidos da América, de onde eu estou. Fizeram a Constituição e a Carta dos Direitos, logo em seguida, em 1791. O que diz a Carta dos Direitos? Ela fala assim: todo americano tem o direito à liberdade de expressão? Não. Todo americano tem o direito à liberdade de religião? Não. Não tem nada disso escrito. O que tem escrito é o seguinte: o governo não fará nenhuma lei limitando a sua liberdade de expressão. Fala o Congresso, mas na prática é o governo. O governo não vai limitar a sua liberdade de expressão. O governo não vai limitar a sua liberdade de religião. O governo não vai limitar a sua liberdade de reunião e de apresentações, pacificamente, de apresentações à crítica ao governo. O governo não vai criar nenhuma lei limitando isso. Por que escreve assim? O governo não fará, em vez de todo americano tem o direito. Porque o direito não é dado pelo texto constitucional. O direito, lembra, é natural, dado por Deus. Está no documento de fundação, criador, são dados a eles pelo Criador. Seja lá qual criador que você acredita, alguém criou. Né? Então, acredito que, se você é ateu, acredito que foi o Big Bang que deu esses direitos a você. Se você não acredita, esse é o problema do ateísmo. Se você não isso só vale se você acha que existe um criador e que você é criado à imagem e semelhança dele. Porque se você não acredita nisso, que é o alicerce do pensamento cristão, judaico-cristão ocidental, se você não acredita nisso, bom, aí não existe direito natural. Aí quem dá o direito para você é o Estado. E se o Estado dá esse direito, ele não é inalienável. Inalienável é aquilo que nem você, nem o Estado pode tirar. Ou seja, nem você pode tirar a sua própria vida.
Então, não é o Xandão que pode. Não é o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho os direitos, o meu direito à liberdade de expressão, se amanhã eles mudarem a reforma, fizeram a reforma constitucional brasileira e disserem está revogado o direito à liberdade de expressão, eu vou dizer não obedeço, não me sujeito. Por quê? Porque eu entendo que esse é um direito natural. E para proteger esse direito, eu estou disposto a morrer e sofrer as consequências. Eu estou, e estou sofrendo. Então, quando a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, lista, não da mesma forma que a Constituição americana, ela lista: todo brasileiro tem direito à liberdade de expressão artística, de imprensa, liberdade de pensamentos em qualquer meio, vedada a censura prévia. Como é que é vedada a censura prévia? Eu posto um vídeo no YouTube, vem automaticamente uma notificação do YouTube dizendo que meu vídeo está proibido no Brasil. Como é que isso não é censura prévia? A ideia de prender um monte de gente, mais de 1.000 pessoas que estavam lá no 8 de janeiro. Algumas cometeram atos de vandalismo, etc. Eu só vi esses são os primeiros atos de vandalismo que eu vi da prisão no Brasil. Mas tudo bem, prenda essas pessoas. Agora, e os outros que só estavam lá se manifestando? Olha, habeas corpus, devido ao processo legal, eu acho que direito a habeas corpus, eu acho que está incluído na Carta Magna, século XIII, que é o devido processo legal. Isso foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não há habeas corpus hoje, não há mais devido processo legal no Brasil hoje. O inquérito do fim do mundo é um absurdo. A separação entre juiz, acusador, juiz, investigador e vítima, isso vem da Inquisição. Sistema inquisitório anterior ao sistema acusatório. Inquisição. Deixa eu explicar. Até a Inquisição, você não tinha, desde o Império Romano até a Inquisição, você não tinha um devido processo legal. Vem o processo acusatório, que separa completamente todos os agentes. Estamos falando do Brasil regredindo 500 anos. Veja, olha o caso do Daniel Silveira. Ele foi condenado por ofender o Supremo Tribunal Federal. Qual o crime de ofensa ao Supremo Tribunal Federal? Não existe. Como é que você não pode? Esses caras são pagos por nós, pô. Esses caras são pagos por nós. São funcionários públicos. Que instituição é essa que está acima de crítica? Então o cara foi condenado por criticar o Supremo. Atacar. Aí virou agora. Não, pode criticar, mas não pode atacar. Quem que decide qual é a diferença? O Supremo Tribunal Federal, o Daniel Silveira. 8 anos e 9 meses de prisão. Experimenta traficar droga para ver se vai ficar 8 anos e 9 meses preso. Não. Mas tudo bem. Aí ele vai lá. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Teve. Mas peraí, quem é a vítima? O próprio Supremo Tribunal Federal. Não, mas peraí, a vítima julga? A vítima julga. Pô, peraí. É o que eu disse. Contra isso veio o sistema inquisitório da igreja. A Inquisição Espanhola, que as pessoas morrem. O Brasil pior que a Inquisição Espanhola. Se instituir a Inquisição Espanhola vai ser um avanço em relação ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Entende a gravidade do que a gente está vivendo? Não sei se eu me faço claro. Então, é crítica ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro? É claro que é. É crítica ao regime que o Brasil vive agora, que não é um regime democrático. Eu falo sempre, eu não faço oposição ao governo Lula. Oposição ao governo Lula eu fiz já até 2015. Estava lá em carro de som, fazendo oposição ao governo Lula. Nunca tive justiça ao Lula. Nunca tive medo de ser preso, de ter minhas contas bloqueadas, de cancelarem os meus passaportes. Nunca. Hoje, não tem um jornalista. Eu converso com deputado. Não tem um dia que eu não converso com pelo menos meia dúzia de deputados. Um dia. Estão todos apavorados. Jornalistas, os que não foram silenciados ainda, estão morrendo de medo. Eu converso com amigos meus na Jovem Pan, gente que eu admiro. O cara fala, Paulo, não posso falar. Todas as emissoras morrendo de medo. A Jovem Pan mandou a gente embora por medo. Mandou a gente embora, né? Eu acabei pedindo para sair, mas por medo. Então, assim, o Brasil vive um clima de medo. O que é isso, gente?
Então, eu estou fazendo crítica, estou criticando o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Segundo eles, eu estou atacando o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Que seja, falem o que quiserem falar. O meu direito à liberdade de expressão e a criticar as autoridades constituídas vem de Deus. Para me parar, e se me prender, eu vou ficar falando dentro da cadeia para quem estiver lá dentro, e vou sair e vou continuar falando. Aí qual é a solução para isso? O Stalin dava um tiro na nuca, que é o caminho natural de todos esses regimes. Você entrou agora há pouco na questão da rede social, Paulo. Eu queria até pegar gancho nisso para a gente abordar um pouco mais esse assunto. Porque logo quando você começou as suas postagens falando que daria nomes, né, desse comando das Forças Armadas que estariam contra a vontade popular, teve a sanção do Twitter. E também a questão da restrição do YouTube no Brasil. Você hoje tem a conta aberta em outras partes do mundo e no Brasil você tem aí a restrição. Isso é censura? Não sei, vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Exceto no Brasil, na China, na Coreia do Norte, no Irã, pensando aqui se tem mais algum lugar, talvez em Cuba, você pode acessar o meu Twitter livremente. Exceto nesses países. Os países são democráticos ou são países ditatoriais? Aí o espectador que tem que fazer. O que, que esse, as palavras têm que ter algum significado, porque senão não adianta você escrever o texto constitucional. Não adianta, pô. Se você botar lá na Constituição, todos têm o direito à liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é protegida. Está vedada a censura prévia. Está escrito lá no texto. Imunidade parlamentar, gente, imunidade parlamentar, século XV. Vocês entendam como o Brasil está atrasado. No século XV, na Inglaterra, no Reino Unido, não, mais provavelmente na Inglaterra, você podia falar mal do rei. Século XV! Se você fosse parlamentar, para ser honesto. Parlamentar não podia ser processado. O Daniel Silveira está preso. Está preso. Os deputados todos têm medo de falar. Então, assim, ou a gente faz as palavras valerem, ou não tem texto constitucional, ou vira China. Está lá na China, todo mundo tem direito à liberdade de expressão na China. Está no texto da Constituição. Se quiser, eu abro aqui. Então, sim, o que estão fazendo comigo não é censura prévia. Se eu abro uma live agora contigo, vai aparecer imediatamente. Essa live eu recebi. Ninguém pode lidar com um troço desse. Eu recebi do YouTube mais de 134 ordens de remoção de conteúdo. Inclusive, eu não faço só conteúdo de política. Eu sou cristão. Eu faço conteúdo religioso. Fiz uma entrevista, 2 entrevistas, 5 horas de entrevista com o pastor Rodrigo Silva. Foi removido pelo YouTube. Conteúdo religioso. Claro, porque quando o cara começa a remover, ou você. Liberdade de expressão é o seguinte: é igual gravidez, ou você tem ou você não tem, pô. Você não pode estar parcialmente grávido. Aí eu recebo um e-mail dizendo assim: Hi, canal Paulo Figueiredo, em inglês, né? Nós recebemos uma ordem de um tribunal relacionado ao seu conteúdo. Depois de nós fazermos a revisão, o que é mentira, falso e impossível, e o YouTube vai ser processado por conta disso, nós recebemos o seguinte conteúdo foi bloqueado no país listado abaixo. Aí tá aqui, esse aqui foi o que eu recebi hoje, mais cedo, recebi hoje às 19 horas. Vídeo, democracia ou juristocracia? Interrogação. O conteúdo foi bloqueado para ser visualizado no seguinte país do YouTube: Brasil. Só, é o único. Se você considera que foi legal, por favor, conteste, etc, etc. Se isso não é censura prévia, meu amigo, o que, que é? É uma pergunta. Alguém pode discordar que isso é censura prévia? Aí o que, que as pessoas falam? Não, não, mas é censura prévia porque você tem um discurso de ódio. Eu falo assim, uma entrevista cristã, um discurso de ódio?
A censura, por que que a censura, por que que o bloqueio é a censura prévia? Porque no período da ditadura, que a gente conversou aqui, você tinha a figura do censor dentro da redação, que antes de você publicar, ele ia lá e via o que que você ia publicar no jornal, ele, na época, os jornais impressos, né, ou os jornais de televisão, você via lá e falava, não, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso é a censura prévia. O regime sobre o qual eu estou hoje, sob o qual estou hoje, é o regime de você falar não pode. Não é isso pode ou isso não pode. Era até melhor se eu tivesse, claro que é ditatorial, mas se eu tivesse que mandar um vídeo para o Supremo Tribunal Federal para ele aprovar ou rejeitar, que é o que a gente faz com o YouTube. O YouTube ele tem o poder da censura prévia. Eles analisam o seu vídeo, veem se tem alguma coisa e removem, retiram através dos seus algoritmos. Mas o que eu tenho não é isso. O que eu tenho é, não pode nada, cala a boca. Tapa na nuca, cala a boca e fica aí quietinho no seu canto. Passaporte cancelado, todos os seus bens bloqueados no Brasil, sigilo quebrados, e todas as suas redes sociais são proibidas de serem visualizadas no Brasil. Isso é o equivalente. Só que eu sou jornalista, eu vivo disso. Isso é o equivalente a você sumir com alguém. É o equivalente moderno. Você sumir com um opositor. Jogar ele num calabouço. Desaparecer com o cara. Em exílio eu já tô. Não posso ir ao Brasil mais. Eu não posso retornar à minha pátria. Alguém se sente assim? Então as pessoas têm que botar a mão na consciência. Você pode gostar das minhas ideias ou não gostar das minhas ideias. Isso aí, tudo certo. Eu nunca pedi a censura de um jornalista de esquerda na minha vida. Nesse período, Paulo, tivemos também a saída da Jovem Pan. A imprensa divulgou aí o que você teria dito, eu até pus entre aspas para você poder se posicionar em relação a isso. Divergências editoriais com seu diretor de jornalismo. Quais seriam essas divergências? Ah, não, isso foi da primeira vez que eu saí da Jovem Pan, porque eu saí da Jovem Pan duas vezes. Eu saí a primeira vez que eu briguei com o Humberto Candil, que era o diretor de jornalismo, que ele queria basicamente dizer o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, quem que eu podia criticar, quem que eu não podia criticar, e eu falei que não. O meu comentário, qualquer emissora, presente, passado, futuro, que quiser ter Paulo Figueiredo como comentarista, tem uma coisa ótima. A audiência certamente me premia muito com a sua presença. Mas tem o lado ruim, você não vai controlar nenhuma vírgula do que eu vou dizer. Então, esse foi o motivo da minha primeira saída da Jovem Pan. Depois a emissora, ele foi demitido, subsequentemente, e a emissora me trouxe de volta. E aí, quando me trouxe de volta, a motivação da saída foi muito simples, eu expliquei até no ar também. O Ministério Público Federal de São Paulo abriu uma ação civil pedindo a cassação da concessão da Jovem Pan por conta do 8 de janeiro, dizendo que ela tinha havido incitação ao ódio. E aí me cita como uma das pessoas. Quando aconteceu o 8 de janeiro, eu recebi uma ligação de uma deputada me contando o que estava acontecendo. E eu virei e falei assim para ela, deputada, isso é a pior coisa que pode estar acontecendo. Desculpa, eu vou ter que desligar porque eu quero entrar no ar agora. Eu estava voltando à igreja com as minhas filhas, eu nem estava olhando o noticiário. Quando eu vi as cenas, que estavam começando ainda, as pessoas começando a caminhar, eu liguei para a direção da Jovem Pan e falei assim, por favor, eu preciso que vocês me coloquem no ar agora. E eles falaram assim, pô, claro, tudo que a gente quer. Você não tá, não é seu dia, mas se você quiser entrar no ar, a audiência vai amar. Entrei no ar. Entrei no ar, fiz tudo que a audiência odiava. Eu falei para as pessoas claramente: saiam daí agora, isso é um erro. Vocês estão caindo numa armadilha. Saiam antes que tenha alguma vítima. Graças a Deus não morreu ninguém. Imagina se tivesse uma vítima. Mesmo que não fosse fruto direto. Eu sei porque eu vivi isso aqui no 6 de janeiro, pô, de 2021. Imagina se eu não ia saber o que estava acontecendo agora. Eu teria que ser muito burro de conhecer o que eu conheço sobre a história do 6 de janeiro nos Estados Unidos e o que foi que causou, e o 8 de janeiro no Brasil. E falei para as pessoas, saiam daí. A audiência me massacrou nesse dia. E faz parte do meu trabalho falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Já me acostumei. Me massacrou, falou que eu era um traidor, que aquele era o grande momento. E eu falei, vocês não vão conseguir nada, exceto a justificativa para eles fazerem agora o que eles quiserem.
E foi exatamente o que aconteceu. E eu falei, ainda falei, eu estranho muito as forças de segurança não terem conseguido reverter isso. Onde está a segurança? Todo mundo sabia dessa manifestação. Cadê as forças de segurança? Como pode? Segurança tão fraca em Brasília. Agora, lembra, nós tínhamos antes tido aquele incidente na Polícia Federal no dia da prisão do Cacique Sererê. Desde então, a segurança tinha sido reforçada. Nesse dia, claro, né, o Bolsonaro ainda estava no poder. Nesse dia, justamente, retiram a segurança, e agora nós estamos vendo que tinha relatório da ABIN, que tinha relatório de todo mundo, que já tinha sido avisado, todo mundo sabia o que ia acontecer. E que, no mínimo, aquelas imagens do general G. Dias lá dentro são reveladoras. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional. No mínimo, eles falaram: opa, deixa rolar que vai ser bom. No mínimo. No máximo, eles promoveram isso com gente infiltrada. Hoje a gente já sabe a quantidade de pessoas, de mulheres, ainda não tenho dos homens, de mulheres filiadas a movimentos de esquerda e partidos de esquerda que estavam lá. O que essas pessoas estavam fazendo? Querendo que o Lula caísse? Ninguém pode acreditar numa coisa dessa nessa altura. Então, eu me posicionei contra. Me posicionei contra, o Ministério Público vai e diz assim: não, ele incitou as pessoas a irem para lá. Eu falei assim, como é que eu. Primeiro que já minhas redes sociais já estavam bloqueadas. Então, se teve alguém que incitou as pessoas para não irem lá, fui eu. Eu acho isso, eu sabia que era uma armadilha. No entanto, a Jovem Pan ficou com medo e me tirou do ar. E aí depois me disse que não sabia quando ia colocar de volta, que talvez fosse melhor a gente dar um tempo. Aí eu pedi para sair. Pô, pera, me desculpa. Não dá para ficar nessa situação. E amo todos eles lá. Acho que a Jovem Pan faz um trabalho absolutamente espetacular. Ainda tem algumas pessoas muito boas lá dentro. E eu gosto muito do Tutinha, gosto muito da direção toda. Mas não dá, não, infelizmente não dá. Chega uma hora que você tem que tomar uma posição. Doa quem doer. E não serviu para a Jovem Pan, porque eu soube, agora sobre esses dias, que eles perderam, inclusive, 2 concessões, inclusive de Bauru. Ou seja, minha mãe me ensinava, né? Quem muito se abaixa, o bumbum aparece. Uma boa parte da imprensa sempre te chamou de jornalista bolsonarista. Você se considera um jornalista bolsonarista? Que diabos é isso, né? É, é engraçado, porque você sabe que tem muito assessor do Bolsonaro que não vai com a minha cara. Tem um, inclusive, que agora eu acho que é vereador, deputado e tal. Ele só foi voltar a falar comigo agora recentemente. Porque eu faço muitas críticas ao governo Bolsonaro. Eu faço muitas críticas ao Bolsonaro. Bolsonaro não é o meu sonho de consumo para a presidência da República. Eu nunca o considerei um mito. Agora, cara, ele é um cara espetacular. Cara espetacular. Quem conhece o Bolsonaro pessoalmente, cara, se você não gosta dele, eu estranho. Porra, uma figura simples. Ele pode não ser o cara mais simpático do mundo sempre, mas ele é bem humorado, cara. Piadista, zoeiro, é, simples pra caramba, honesto, franco. Não dá, cara, não dá para não gostar do Bolsonaro pessoalmente. Agora, como governo, eu tenho enormes críticas ao governo. Fiz enormes críticas. Eu não gosto da forma como o governo articulava com o Congresso. Acho que o governo se abriu, é responsável pela situação que nós chegamos com o abuso do Supremo Tribunal Federal, porque não limitou a ação de um poder que estava agindo fora da sua capacidade constitucional. É um governo que deveria ter agido em diversos momentos para restaurar a democracia brasileira e não agiu. E eu nunca, isso é importante dizer, eu nunca defendi golpe. Ainda falava o seguinte no ar: se derem um golpe, mesmo os militares, se derem um golpe no minuto seguinte, no momento, aconteceu o golpe agora, 1 minuto depois eu sento do outro lado e virei oposição. Vou estar lá com o Lula, com o Zé Dirceu, de braços juntos, em oposição a um regime. Eu não me submeto a regime tirânico nenhum, de quem quer que seja. O problema do brasileiro é que o brasileiro não quer porcaria nenhuma de democracia. Brasileiro que é um ditador com quem ele concorde. O brasileiro de direita que é um ditador de direita, o brasileiro de esquerda que é um ditador de esquerda. Eu não. A minha fonte de inspiração é o regime que até hoje, de todos que a Terra já teve imperfeitos, foi o regime que gerou a sociedade mais próspera, mais livre e mais justa do mundo, que é o regime do tal do experimento americano. Então, eu enxergo, igual como Thomas Jefferson escreveu,
certos valores, certas verdades como auto-evidentes, que nós fomos criados por um Criador, iguais, todos iguais, com direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Eu acredito nisso piamente. Eu acho que esse é o regime que mais funcionou. Da mesma forma como meu avô. Curiosamente, porque poderia ser diferente. Então, eu não me submeto, não me submeteria. Dessa forma, enfim, foi por isso que eu saí da Jovem Pan, só que eu sempre me posicionei em favor da democracia. Na verdade, o que eu sempre defendi foi a restituição e o reestabelecimento da democracia. Ah, se defendia um golpe? Não, quem defende um golpe é quem defende o regime atual. Ou o STF não deu um golpe? Ou as eleições de 2022, sobre as quais eu também não posso falar, não foram um golpe de um tribunal que sequer permitiram transparência na eleição ou igualdade. Mas, se você não acredita na tese da falta de transparência, que é inegável, porque transparência, você pode discutir se houve fraude, e é uma ótima discussão. Que não houve transparência é inequívoco. Nenhum dos questionamentos feitos. Como é que eram respondidos os questionamentos feitos ao Tribunal Superior Eleitoral? Com explicações e transparências, com a satisfação que eles, como servidores públicos, devem à sociedade brasileira? Não. Com censura, prisão, perseguição, ameaça de multa de 20 milhões, silêncio no caso das Forças Armadas. Então, falta de transparência é inegável. Agora, o outro aspecto que é inegável é a condução injusta do processo. Dizer que o Bolsonaro participou das eleições em igualdade de condições com o Lula, pelo amor de Deus. Eu tinha dentro de uma emissora palavras que eu não podia dizer por causa de uma decisão judicial. Uma emissora de televisão. Então, assim, você vai me dizer que isso não é um golpe? Só porque. Ah, não, mas não teve força policial. Não teve. Não tem uma Polícia Federal, um braço da Polícia Federal que responde diretamente ao Alexandre de Moraes? Ele não tem o seu próprio delegado? Não tem os seus próprios agentes? Não teve empresário recebendo na sua casa Polícia Federal com suas contas bloqueadas por causa de print de WhatsApp porque o Alexandre decidiu? Como é que isso não é um golpe? Quando você cala todas as vozes contrárias a você e exerce o poder livremente. Quando uma ministra do Supremo Tribunal Federal diz assim, não, é só um pouquinho, a gente vai suspender a liberdade de expressão, mas é só até as eleições. Até hoje não voltou, né? Mas é só um pouquinho, que foi a chacota que o Roberto Jefferson fez. E cadê o Roberto Jefferson? Por causa dessa chacota, foi preso. Como é que isso não é um golpe? Pô, os caras deram um golpe no Brasil. E o que eu defendo é o reestabelecimento da democracia brasileira. Com todos os defeitos da Constituição de 88. Me tragam ela de volta. Me tragam ela de volta. Eu ficarei feliz, ó, e juro, se o Lula estivesse governando com o Supremo Tribunal Federal, respeitando a Constituição de 88, eu juro a você, voltaria a fazer oposição ao governo como fiz. Se o Lula fosse eleito de forma legítima, oposição ao governo. Tudo bem, tudo certo. Democracia, vamos embora. Vamos sentar do outro lado, agora oposição. Isso está errado, essa medida está errada, essa medida está errada, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Não, se fizer uma coisa boa, eu vou elogiar, como já elogiei. É que no governo Lula atual está difícil, mas já elogiei no governo anterior. É, isso é normal de democracia. Agora, um bando de autocratas que governam o país fazendo o que querem, não, isso não. Isso não é governo, isso é regime. Paulo, é interessante você trazer essa visão crítica, porque é muito alinhada com a próxima pergunta. Você acha que a eleição, a saída do Bolsonaro da presidência tem a ver com os pontos falhos que você citou do governo, ou você pensa, da forma como algumas lideranças de direita, que a eleição foi fraudada? Eu não sei se a eleição foi fraudada. Ninguém sabe. Ninguém sabe se a eleição foi fraudada. Como é que você vai saber? Não tem acesso aos dados? Primeiro que o sistema brasileiro, por si só, é um sistema inverificável.
Segundo as Forças Armadas Brasileiras, é um sistema falho, inseguro, segundo os maiores técnicos de cibersegurança do país. Segundo um outro relatório que foi apresentado pelo PL, as falhas são inúmeras. Segundo outros números levantados que sequer podiam, olha que loucura, sequer podiam ser apresentados no Brasil e o cara teve que arrumar um argentino para apresentar os dados, que nunca foram explicados. Segundo aqueles números, a eleição foi fraudada. Eu vou até te contar o que aconteceu naquele dia. Você entrevistou o Alan dos Santos outro dia, né? Entre o primeiro turno e o segundo turno, eu e o Alan nos encontramos aqui em Orlando, na casa de um amigo nosso, e a gente ficou ali. O Alan e eu somos muito amigos, embora pensemos muito diferentes. E toda vez que a gente se encontra, dá tipo uma porrada, é, assim, de argumentos. E nesse dia o Alan falava, não tem um algoritmo, não sei o que. Eu falo assim, não tem nenhuma evidência de fraude. Eu não tenho como dizer que houve fraude se eu não tenho nenhuma evidência de fraude. Eu sou um escravo das evidências. Isso entre o primeiro turno e o segundo turno. Daí veio o negócio da live do argentino. Veio a live do argentino e eu me lembro, eu tava fazendo jiu-jitsu, cheguei em casa e eu ia entrar nos Pingos nos Is à noite. E eu não vi. A live do argentino também estava fazendo jiu-jitsu. Cheguei em casa, minha namorada estava com o notebook aberto vendo a live. Aí eu falei, isso é esses maluquices de bolsonarista doido. Não deve ter nada aí. Aí o cara começou a falar as coisas na live, começou a falar, não, porque dependendo do modelo do ano da urna, o voto desviava tantos por cento. Eu falava assim. Aí eu fui ouvindo aquele troço. Eu me lembro da cena, de eu tirando o kimono e tal, começando a pegar alguma coisa para comer, e eu ouvindo o notebook dela. Eu falei assim, não, peraí, aumenta isso aí. Aí o cara continuou falando, foi falando, foi falando. Eu falei, mas isso é, pô, eu tenho formação matemática, eu passei pelo MIT, caramba. Eu olhei e falei assim, não, isso é impossível estatisticamente. Aí eu olhei aquele troço, peguei o telefone, eu tinha uma hora, meia hora antes de entrar nos Pingos nos Is. E eu peguei o telefone e liguei para um amigo meu que era meu colega no MIT, melhor aluno da turma. E eu falei assim, cara, você é muito melhor que eu, me explica isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falou assim, não, impossível estatisticamente. Não tem como acontecer. Esse cara nem é bolsonarista, nem é nada disso. Pelo contrário, chama Bolsonaro de Bozo. Brasileiro também. Aí eu falei, mas não, mas isso aqui é impossível. Aí eu fiquei assim, falei assim, cara, vou baixar esse relatório e vou botar no meu Telegram. Ah, eu ainda fiz o seguinte, deixa eu entrar no site do TSE, porque eu acho que esse troço é mentira. Esse cara deve ter inventado esses dados. Entrei no site do TSE e todos os números batiam. Aí eu falei assim, deixa eu mandar isso aqui no meu Telegram para que as pessoas possam criticar, porque eu quero que alguém critique. Eu quero ver o que o Tribunal Superior Eleitoral vai falar a respeito. O que aconteceu? No mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral derrubou o meu Telegram. Eu falei, mas eu nem fiz comentário a respeito. Eu simplesmente divulguei o relatório para que as pessoas pudessem criticar. E aí você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral e o site cai. Mas peraí, não, tivemos um problema técnico. Eu falei, peraí, o site do sistema que está rodando numa plataforma Oracle inderrubável, o site que recebe no dia da apuração, não sei quantas fontes de acesso, checagem, milhares, milhões talvez de brasileiros checando os resultados. Esse site cai coincidentemente no dia do argentino e aí volta com uns arquivos com data de modificação daquele dia. Aí você vem um servidor do TSE que desapareceu da Terra. Lembra desse cara? O cara que foi demitido do TSE, o crachá dele foi caçado. Era o assessor do Alexandre. Crachá caçado, teve que ir na Polícia Federal dizendo que tinha medo. No mesmo dia. No escândalo do Radiolão, onde ele criticava que é, era o cara responsável pelas veiculações, para o Lula ter menos vinculações, mais vinculações e tal. O cara é demitido, nunca mais apareceu esse cara, dizendo que temia pela própria vida. Aí você começa a ver essas coisas e fala assim, vai ter resposta. Não teve resposta. Teve o cala a boca. Cala a boca, ninguém pode falar sobre isso. Então você fala assim, Paulo, você acha que foi fraudado? Eu falo assim, pô, como é que eu vou saber? Se a sociedade não pode nem discutir. Eu sou um escravo das evidências. Eu acho que essas evidências apresentadas são escandalosas. Forças Armadas apresentam um relatório dizendo: esse sistema que vocês dizem que é o perfeito, o melhor do mundo, nós não podemos verificar e é inseguro.
não podemos atestar a segurança. Aí você fala assim, pô, caramba, o TSE vai responder dizendo que é seguro por isso, que é seguro por aquilo. Aí o TSE diz assim, obrigado por dizer que não houve fraude. Agradecemos e vamos avaliar as sugestões de maneira oportuna. Tipo, cala a boca aí. Senta lá, Cláudia. Aí, mas, mas não foi isso que os caras disseram no relatório. Aí vem os três comandantes de forças e falam, agora, porra, agora vai. Agora os caras vão botar limite nessa história. Os três comandantes. Por quê? Por quê? Porque defesa da pátria, que inclui a defesa do processo eleitoral, afinal, que forças exteriores influem na eleição no país é fato. Se a força responsável pela defesa da pátria diz que o sistema sobre o qual se alicerça toda a democracia brasileira não é seguro, você imagina que eles vão agir para garantir que, não, peraí, pelo menos o sistema eleitoral a gente tem que ser seguro, senão a gente vai estar recebendo ordem de alguém colocado por uma força externa. Vou prestar continência para alguém que foi colocado por uma força externa? Não, senhor, eu vou garantir a segurança desse processo. Não. Aí os comandantes escrevem uma carta dizendo: não, nunca dissemos que não houve fraude, porque esse não era o escopo do nosso relatório. Nós, inclusive, dizemos que o sistema é inseguro e nós precisamos de uma comissão urgente para avaliar. O Alexandre de Moraes falou: caguei solenemente e eu vou fazer o que eu quero. Isso não é um golpe? Como que isso não é golpe? Que ordem jurídica é essa? Então, eu elenquei aqui só algumas coisas, a ponta do iceberg, né? Aqui, não vou nem colocar os outros argumentos, isso é a ponta do iceberg. Posto isso, eu acho que se dois componentes foram fundamentais. O primeiro, uma imprensa que é uma máquina de propaganda de destruição de reputação. A mesma imprensa que chama orçamento secreto durante um ano, dizendo que era um escândalo maior que o mensalão, aí vem o Lula, vira emenda do relator, que é normal, parte da democracia, que inventou 37 escândalos contra o Bolsonaro, todos se provaram falsos. Até o negócio das joias agora, depois. Se houvesse imprensa, se houvesse jornalismo no Brasil, se o jornalismo profissional não tivesse morrido, os caras podem fraudar, mas você não consegue fraudar 100% das eleições. Você tem que fraudar na margem. E eu acho isso, até porque os trackings internos da campanha do Bolsonaro davam uma disputa apertada, eu acho que o número estava apertado. E eu via, conversava com as pessoas, tinha uma parcela grande da população que queria o Lula. Eu não sei o quão grande. Eu acho, talvez não grande o suficiente para ganhar a eleição. E o outro aspecto que também contribuiu com isso, foi o fato do próprio governo Bolsonaro ter sido um governo fraco em vários momentos. Foi um dos melhores que nós tivemos na, comparativamente, não tinha ninguém melhor do que o Bolsonaro, mas não foi um governo extremamente bem sucedido. Um governo que articulou muito mal com o Congresso, por exemplo, que se sujeitou muito à ilegalidade do Supremo Tribunal Federal. Qual a explicação de, no último momento do governo, Bolsonaro ter renovado a concessão da Globo? Até hoje eu não sei. Você citou agora há pouco o Alan, o Paulo. Eu queria até reproduzir para você uma pergunta que eu fiz a ele. Porque Uhum. você citou aí no decorrer da nossa entrevista a questão do regime que o país vive hoje. E eu perguntei para o Alan justamente se existe a possibilidade do Brasil se transformar em um país comunista. Você acha que existe? Depende do que você quer dizer com um país comunista. Porque nem os comunistas sabem o que é um país comunista, né? O comunismo, não sei o que o Alan respondeu, essa é uma boa pergunta, mas o comunismo, ele tem vários sabores, né? O Marx exaltava a praxis. Então, o próprio Lula, numa entrevista antiga, dizia: não vai ter uma revolução no campo aqui, igual na China. Eu não tenho como importar um modelo chinês de comunismo ao Brasil, um modelo soviético. O Brasil vai ter o seu comunismo ao seu próprio sabor. Então, você tem que elencar quais são as características de um regime comunista. E se você elencar, o que é a linha central nos governos comunistas? O Brasil já tem vários desses elementos. A propriedade privada no Brasil, se você perguntar a alguém que teve a sua fazenda invadida pelo MST ou alguém que teve a sua propriedade invadida pelo MTST, cujo líder é o principal candidato à prefeitura de São Paulo,
junto com o meu querido amigo Ricardo Salles, mas à frente do Ricardo Salles nas pesquisas ainda, ele vai falar assim: propriedade privada não tem mais. O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que você não pode mais fazer reintegração de posse na forma da lei, que agora tem que ser do jeito deles, né? É, devido processo legal foi para as cucuias? Foi. Liberdade de expressão foi para as cucuias? Essa lei, projeto de lei 2630, que o Congresso está querendo passar, a PL da censura, que foi aprovado o regime de urgência, depois tiveram que meio que voltar um pouco atrás por causa da pressão da sociedade, agora vão voltar, o governo comprou, os deputados precisavam comprar e agora vão voltar com o projeto. Comprou, só para deixar claro aqui, eu acho que com emendas do relator, não foi orçamento secreto, nem corrupção, nem nada disso, segundo os jornais. Se isso passar, esse é o regime da China. Um comitê que vai analisar o que pode ser dito na internet ou não. As plataformas têm que remover conteúdo previamente. Absolutamente. Se tivesse o Supremo Tribunal Federal, que tá indo ao Congresso fazer lobby, o que é absurdo, para uma lei, se tivesse o Supremo Tribunal Federal ia falar: Congresso, essa lei é inconstitucional, viola os dispositivos de liberdade de expressão da Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal é o agente censor, então nunca vai defender a Constituição. Que o que o Supremo Tribunal Federal mais odeia no Brasil é a Constituição. Então, aí você começa, um regime que já não é constitucional, não tem propriedade. Aí que outra coisa que o regime comunista faz? Bom, taxação já é, o Brasil já é histórico, 40% do que se produz no Brasil já vai para o governo. E o governo já está querendo aumentar impostos. Então você já começa a aumentar a presença do Estado dentro da economia. O que mais? Tirar as armas das pessoas? Será que o governo está fazendo isso? As mídias estão virando mídias estatais com um caminhão de verba para aquelas que apoiam o governo e o próprio PL 2630 é uma distribuição de dinheiro das big tech para as empresas de mídia. Todas as características de um regime comunista estão estabelecidas. Agora, como o Lula bem disse, o Brasil terá ou tem o comunismo à sua moda. À sua moda, do seu jeito. Tá, justamente sobre isso. Se você acha que no governo PT a gente pode avançar nessas características comunistas. Pô, estamos avançando em todas. Armas, censura, ah, desrespeito à propriedade, quebra da ordem constitucional, perseguição a opositores. Flávio Dino é um hoje, agente de perseguição de opositor. Só não persegue o narcotráfico. Será que nós vamos avançar? Bom, será? O governo passando uma lei do arcabouço fiscal. Não, o governo está acabando com o teto dos gastos. Não é que está passando uma lei, ele está afrouxando os gastos públicos. Então, será que o PT vai avançar? Pô, tem 6 meses, nem 6 meses de governo. E os caras já fizeram tudo nessa direção. Será que vai? Eu fico, às vezes, pensando assim, as pessoas ficam assim, será? Né? Será? Ele, cara botou você no colo, passou a mão na sua bunda e você, será que ele quer me estuprar? Será, né? Bom, a sociedade brasileira está sendo estuprada pelo PT. A atual configuração do legislativo tem força para mudar isso? Ou para Não, barrar claro que alguma dessas não. medidas? Imagina, claro que não, pelo amor de Deus. Olha a votação do teto de gastos agora. É, eu falei isso no ano passado. Olha, você tem. É uma pena, o Brasil é um país que dá azar nessa história de que Deus é brasileiro, é uma falácia. Nós temos agora a melhor legislatura que o Brasil já teve, nos últimos, sei lá, quantos anos. Mas ainda assim, são pouquíssimos que realmente conseguem segurar a onda. Agora, no arcabouço fiscal, no partido do Bolsonaro, no PL, 1/3 do partido votou com o PT. Você tem uns caras lá heróicos, né? Você pega um Gustavo Gayer da vida, tem uns caras assim, própria Zambelli, essas pessoas são heróis brasileiros. Os caras
estão botando deles na reta, perseguidos, sofrendo todas as consequências, o Nicolas, tem tantos outros, o próprio Mário Frias, tem o Salles, muita gente boa. Posso passar aqui o Jordi, posso passar o dia aqui falando de gente boa. E tem uns caras do PL, até que eu apoiei, meio sumidos também. Tenho achado meio sumidos, com medo. Alguns eu converso com eles, estão com medo. Mas você tem muita gente boa no próprio Senado, pô, o Girão, o Jorge Seif, os caras maravilhosos. Mas eles, primeiro, morrem de medo do Supremo Tribunal Federal. Com razão. Tem que ter medo, pô. Os caras podem bloquear suas contas bancárias, te jogar na cadeia, é, bloquear suas redes sociais, pode fazer tudo com você, tirar o teu mandato. Tudo isso os caras podem fazer. Se você não tiver medo, você não está prestando atenção. Não é covardia, não é você não ter medo. Covardia é você colocar o seu medo acima dos seus valores. Né? O soldado que sai correndo na frente da metralhadora inimiga, ele não é corajoso, ele é burro. A própria Bíblia fala pra gente. Né? Nós temos que ser inocentes como a pomba, mas espertos ou prudentes como a serpente. Então, é normal. O cara tá ali com medo e tá agindo. Eu digo para você claramente, eu não estaria dizendo as coisas que eu estou dizendo aqui se eu estivesse no Brasil. Então, eu também não sou maluco. Né? Quando você citou o dia 8 de janeiro, Paulo, ficou claro que a população protestou da forma errada. Então, como a população pode protestar da forma certa, já que você visualiza assim que o Congresso não tem força para poder impedir algumas medidas que são medidas ruins para o país? Como que a população pode então protestar da forma correta? A primeira coisa, bom, primeiro, essa é uma boa pergunta que tinha que fazer para o Supremo Tribunal Federal. Que quando a população protestou da forma que a Constituição prevê que ela proteste, eles abriram um inquérito dos atos antidemocráticos. E os jornais, eu tenho que perguntar para os jornalistas também do Globo, da Folha, do Estadão, e tutti quanti. O que é protesto pacífico? O que é protesto legítimo? O que é protesto democrático? Porque quando a população foi, desde 2015 até 2022, todas as vezes às ruas de forma pacífica, aquilo era ato antidemocrático. Aí, o 8 de janeiro, um pedaço, que nós não sabemos até hoje qual, cometeu atos de vandalismo. Nós não sabemos qual. Ao contrário de todas as manifestações da esquerda, que todas tiveram vandalismo. Né? Ninguém vai esquecer aqui dos black blocs, né? Que nunca foram achados, nunca foram processados, o Supremo Tribunal Federal nunca viu, não sabe nem quem são. Mas qual é a forma que se protesta? Eu, Paulo, digo, sempre nós não somos vândalos. O que eu defendo é o restabelecimento da ordem constitucional. O que a Constituição diz sobre protestos? Pacíficos. Então, o que tem que fazer? Protestar de forma pacífica. Tem que ir para a rua? Tem. Agora, estrategicamente falando, tem que ver qual é o melhor momento para ir para a rua, porque tem que ser um momento que agregue o máximo de pessoas possível, e tem que ser um momento, e as pessoas têm que ir para a rua com uma pauta clara. Não pode ser uma coisa assim genérica, igual eu estou dizendo, reestabelecimento da ordem constitucional. Isso aí não. Eu estou dizendo porque é o que tem que acontecer. Mas não pode ser essa a pauta do povo para ir para a rua. O povo tem que ir para a rua pedir a cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Não literalmente. Para deixar claro, daqui a pouco vão dizer que eu estou pedindo para matar o Alexandre de Moraes. Não. Inclusive, eu desejo ao Alexandre de Moraes um julgamento, e vai acontecer, respeitando a dignidade dele, a moralidade, porque ele será julgado um dia, nessa vida ou na próxima. Eu torço para que fique vivo, para que seja julgado nessa vida e sofra as consequências nessa vida. E, assim, se eu estiver em alguma posição de poder opinar a respeito, será para que ele tenha um julgamento justo, com J maiúsculo, não de vingança. Mas eu acho que a população hoje
A pauta dela tem que ser a remoção do Alexandre de Moraes do cargo que ele se encontra. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é responsável sozinho? É claro que não, mas ele é um símbolo. Ele é o que simboliza tudo isso que está acontecendo. E a remoção dele é uma resposta da sociedade para essas pessoas dizendo: há limites. Há limites. Então, essa é uma pauta. Então, protestos pacíficos com uma pauta estabelecida. Quem sou eu também para ficar dizendo para a população o que ela tem que pedir ou o que ela não tem que pedir? Eu só estou dizendo que não, quando nós fomos para as ruas com a pauta clara do impeachment da Dilma, nós tivemos resultado. Claro que o establishment apoiou o impeachment da Dilma, e nós ainda não estamos nesse momento no Brasil. Pode ser que, em algum momento, o establishment apoie e ofereça, de novo, figurativamente, a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja de prata. Pode ser. Nesse momento, a população tem que estar pronta para fazer o seu trabalho. Pode ser. Pode ser que seja a cabeça do Lula também. E a briga dentro do establishment, a gente não sabe para onde ela vai. Ou o brasileiro acha que tirou sozinho. Eu estava lá nos carros de som do MBL. Ou o brasileiro acha que tirou a Dilma do poder. Acha que não foi o próprio establishment, o próprio PMDB, com a própria Globo, a própria imprensa, o próprio judiciário. Às vezes a gente tem a impressão de, nós, o povo tirou. Não, não, o povo agiu nessa direção. Mas se não tivesse o apoio dessas figuras dos donos do Brasil, a Fiesp, os Faria Limers, o mercado financeiro, essas pessoas tiraram a Dilma do poder. Essas pessoas se livraram do PT e botaram o Lula da cadeia. Depois eles se arrependeram, porque eles achavam que iam tirar eles do poder e ia vir uma solução meio tucana, talvez o Temer ali, talvez um PSDB, talvez uma coisa ali moderada. Tal. Pô, daqui a pouco vinha a eleição e pô, voltava o tucano. É claro que o Alckmin ia ganhar. Todo mundo dizia, pô, era claro que o Alckmin ia ganhar. Se não fosse o Alckmin, ia ser como era o nome dele, presidente do Banco Central, tô branco agora, gastou uma fortuna. É, o Meirelles, gastou uma fortuna na eleição dele, numa votação pífia. É que teve um acidente de que veio o Bolsonaro. Então, assim, essa coisa do povo ir para a rua e pedir coisas vagas, intervenção militar. Você se perguntar, mas o que é uma intervenção militar? Sei lá, eu quero que os militares deem um jeito aí nessa bagunça, que os militares são nossos. É coisa do brasileiro. Eu quero um ditador que eu concorde. Final das contas, é que você tem que extrair um pouco do que é o princípio básico. Mas quando você tem uma pauta clara, impeachment da Dilma, remoção do Alexandre de Moraes, aí você começa a ter é, elementos para a ação popular, entendeu? E sempre de forma pacífica. O povo tem que agir de forma pacífica. Você acha que aquelas lideranças que foram eleitas com apoio do Bolsonaro são importantes para essa resistência da política direita? E a gente pode citar aqui o próprio Tarcísio, como governador de São Paulo. Não sei, tem que avaliar o governo do Tarcísio ainda. É, até agora tem elementos meio decepcionantes. Não muito decepcionantes, porque a minha expectativa não era tão alta. Mas acho que o Tarcísio está numa de. É até compreensível, numa de eu vou governar São Paulo, fazer o melhor que eu posso aqui. São Paulo é importante para o Brasil, vou ficar no meu quadrado. Não acho que o Tarcísio queira ser um. Não há, as pessoas enxergam nele como o grande líder político do Brasil, não sei o que. O Tarcísio não será o sucessor do Bolsonaro. Quem que tá aparecendo com a mãozinha com uma florzinha? Tem uma tatuagem, uma florzinha que apareceu agora no punho. Ele tá ali no comando. Eu queria até, Paulo, finalizar. Você disse que vai fazer uma análise ainda do governo Tarcísio, mas finalizar com essa sua visão de projeção para 2026. O Tarcísio já se apresenta como um pré-candidato. A gente tem o governador de Minas, Romeu Zema, que transita muito bem também, junto a essa ala da direita. O próprio Bolsonaro, voltando com uma mentalidade diferente. Qual que seria, na sua visão, né, o projeto mais interessante e que seria abraçado principalmente pelas lideranças, pela população ligada à política de direita? É, bom, Bolsonaro, a única chance dele ser candidato em 2026 é se o regime cair até lá. Neste
Bom, em primeiro lugar que a gente tem que pensar é o seguinte: o quão legítimo e será o pleito de 2026. Porque se as eleições forem iguais às últimas, o cara que ganhar para levar tem que ganhar com uma margem grande, né? Essa é a primeira coisa. Então, quem ficar, eu não acho que a saída para o Brasil nesse momento é eleitoral. Não porque eu não confio no processo eleitoral, então não acho que é o caminho eleitoral. É, e não confio pelas razões que eu expus aqui. E se eu tiver errado, pois eu juro, adoraria que alguém do TSE falasse assim: não, vamos sentar aqui, vamos fazer um debate. Quais são as suas dúvidas e eu vou te apresentar as provas na outra direção e você vai sair daqui convencido. Eu juro que eu ia sair convencido, se as provas fossem satisfatórias. Eu não tenho uma posição ideológica nessa questão de eleitoral. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu acho que o Bolsonaro vai preso. Então, é, certo, e candidato certamente não será. Certamente será tornado inelegível. Isso eu posso afirmar com 99% de certeza. Então, a única chance do Bolsonaro ser candidato em 2026 é se este regime atual cair até lá, que é uma possibilidade. É, em relação a Tarcísio e Zema, eu não vejo. Tarcísio é um bom candidato para São Paulo. São Paulo elege uns caras meio assim, mas que, apesar dele ser do meu Rio, né? É, eu não vejo nele essa liderança, essa. Não vejo, não vejo. Bom administrador público, ótimo para ser governador de São Paulo. E eu gosto muito do Tarcísio, tá? Não conheço pessoalmente, mas o entrevistei, ele foi muito bem na entrevista, mas falta ele também um pouco de substância, não vou chamar de ideológica, mas de conhecimento das ideias, que é uma forma mais precisa de escrever. O Zema, ele é um bom mineirinho, né? Ele come quietinho ali, fazendo um bom trabalho, muito elogiado por todo mundo que conhece o trabalho dele, e tá ali quietinho também. É, como é que ele vai se colocar para 2026 é uma incógnita, mas eu acho um nome interessante. Existe uma outra possibilidade, que a política tem dessas coisas, de surgir um nome de onde se menos espera. Quem for a voz do povo, a voz da coragem, uma pessoa equilibrada, uma pessoa forte, preparada, às vezes surge. Essas coisas, pode chamar de o povo, Deus, como você quiser, essas coisas emergem de onde a gente menos espera. E tem 3 anos até 2026. Então, falta tempo. Vamos ver como é que as coisas vão estar postas até lá. Hoje Vamos tem ver. algum nome, hoje tem algum nome, desculpa te interromper, mas só para pegar esse gancho, hoje tem algum nome que você visualiza que possa ser esse surgimento? Talvez no Congresso ou no Senado? Não, ainda não. Eu diria assim que se fosse, se ele fosse 15 anos mais velho, seria um cara tipo o Nicolas, entendeu? Se ele fosse 15 anos mais velho. Porque eu amo o Nicolas, é um amigo querido, assim, nossa, que cara espetacular, que prodígio, impressionante. Mas tem certas coisas que ele sabe disso, tem certas coisas que só vêm com a idade, né? Mas se tivesse um cara assim, entende? Às vezes até com mais preparo, né? A gente esqueceu, por causa do Lula e tal, o próprio Bolsonaro, que a presidência da República é complexa. Exige preparo. Exige preparo. Exige preparo, exige gente preparada no entorno, entende? Exige, exige estudo. Pô, eu sempre digo assim, caramba, se eu almejasse ser presidente da República, eu ia passar um ano estudando política pública. Você fala assim, mas pô, você já trabalhou em governo, você conhece política pública, você estuda política o dia inteiro. Eu falo, não, mas estudando política pública do Brasil, para ver, para chegar preparado para qualquer função que eu exerci na minha vida, eu estudei para essas funções. E às vezes eu acho que as pessoas fazem tudo. Pô, o Lula é um bêbado de botequim, não sabe nada de nada. Mas o próprio Bolsonaro não se preparou tanto para a função que podia ter se preparado. Então, eu não vejo ainda, não parece para mim, mas esse, nesse ponto,
tem que pensar o seguinte: eu estou nos Estados Unidos, então eu não estou aí com o calor do povo de vocês. E eu acho que a minha análise pode ficar prejudicada nesse sentido. Acho que em algum momento vai surgir uma grande liderança. Eu acho que o Bolsonaro era a melhor liderança que nós podíamos produzir em 2015, digamos, 2016, 2017, 2018. Naquele momento, o Bolsonaro era o melhor que nós pudemos produzir. Eu me lembro de ir na casa do Olavo de Carvalho, e eu não conhecia o presidente Bolsonaro ainda, mas eu falava assim, pô, mas olha esse aspecto, olha esse aspecto, olha esse aspecto. E o Olavo falou assim: você tem razão em tudo isso que você está colocando, mas esquece, o Bolsonaro agora ele é um símbolo. E ele é um símbolo, o Bolsonaro é um símbolo, se consolidou como um símbolo de alguma coisa. É, eu acho que em algum momento vai surgir. Eu acho que hoje nós temos condições de produzir lideranças melhores para esse momento de Brasil que a gente tem. De preferência, alguém que respeite o legado do Bolsonaro, porque tem que ter um enorme respeito e gratidão pelo que o Bolsonaro suportou por 4 anos no Brasil, que não é mole, não, cara. Olha o que estão fazendo com a vida desse cara. Olha o que estão fazendo com a vida desse cara. E vai piorar. Vai piorar. Justamente por ele ser um símbolo, eles não vão descansar enquanto eles não destruírem esse símbolo. O que eles não entendem é que símbolo você não destrói assim, né? Não destrói assim. Eu acho que até o próprio Lula é, deveria ter sido uma lição para eles próprios. Porque eu sempre sou muito crítico à forma como a Lava Jato agiu, etc, etc. Eu acho que o Lula deveria ter. Eu sou crítico à lei da ficha limpa, não acho que devia existir. Acho que quando você transfere o poder a lei do ficha limpa transfere o poder de decisão de quem pode ser candidato do povo para meia dúzia de burocratas. E eu falava isso há anos. Aí veio o caso da Dallagnol agora e alguém falou: é verdade. Eu falei: porra, mas era meio óbvio, né? Acho que se o Lula deveria ter sido derrotado pelo Bolsonaro em 2018. E eu acho que teria sido. E isso sim, aí você destrói o símbolo. Jogar na cadeia de qualquer jeito, dando um jeitinho, uma gambiarra no processo para o Moro ser o juiz, não sei o quê, isso não destrói símbolo. Pode matar o cara, mas você não destrói o símbolo que ele representa. E eu acho que eles vão martirizar o Bolsonaro. E tem uma coisa que a história ensina, é que martirizar não destrói símbolos, pelo contrário. Essa é a participação de Paulo Figueiredo aqui no podcast Pauta Quente. Muito obrigado, viu, Paulo, por atender aí o nosso pedido, disponibilizar seu tempo para conversar com a gente sobre esses assuntos extremamente importantes. Obrigado a vocês por terem me recebido aqui. Um pária exilado nesse momento. E aqui você não tem censura. Se tiver algo que você queira acrescentar, o espaço é seu. Cuidado. Só isso que eu tenho a acrescentar. Se você está em território brasileiro, a Gestapo do Xandão pode bater na sua porta a qualquer momento. Obrigado, viu, Paulo, pela presença aqui no podcast. Muito obrigado também aí nosso seguidor, nosso canal oficial Estúdios MPA, nosso seguidor do Instagram, o Pauta.Quente, e nosso telespectador da TV Candidez. Muito obrigado pela companhia de sempre. A gente se vê.